Vamos ouvir aí a mensagem da Palavra de Deus com a pastora Elisângela. Graça e paz, pastora Elisângela. Fique à vontade para trazer a mensagem da Palavra de Deus. Amém. Desejo cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Já louvamos a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para pregarmos a palavra de Deus, né? Louvamos a Deus por essa rica e abençoada oportunidade, né? Está conosco a nossa irmã Maria Beatriz Ferreira, né? Deus abençoe, irmã Maria Beatriz, que o Senhor continue abençoando você e toda a sua família, né? Graças a Deus, temos pessoas que têm sempre ouvido, acompanhado, né, o programa A Voz Apostólica. Já mando aqui uma saudação especial para todos os irmãos que fazem aí a PF, e nós vamos estar dando continuidade à mensagem que paramos na última quinta-feira da semana passada, né? Está conosco também Maria José, né? Está acompanhando. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? Edileuza Santos, um abraço para Edileuza, toda a família, o Eduardo Ventura. Que Deus abençoe todos, né? Todo esse pessoal aí, essa família linda, abençoada, né? Nós vamos continuar aqui, né? Com o tema que nós iniciamos última quinta-feira, né? O que é a providência de Deus. Nós vamos dar continuidade, mas para quem não acompanhou quinta-feira passada, nós vamos fazer aqui um respaldo dessa mensagem rapidamente, para que a gente possa hoje, com a graça de Deus, concluir essa mensagem, né, em nome de Jesus. Nós vamos ler em Mateus capítulo de número 10, versículo do 29 ao 31, né, alguns versículos da palavra de Deus, né? O tema da mensagem: o que é a providência de Deus, né? Nós vemos que as pessoas muitas vezes se perguntam, ou muitas vezes falam a respeito da providência de Deus. Deus tem provido muitas coisas na minha vida, o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem aberto portas para mim, né? O Senhor tem providenciado a saúde, o pão. Então, tudo isso nós vemos a providência de Deus, né? Em todas essas coisas nós vemos a providência de Deus na sua criação. Quando Deus criou o homem, nós vemos a providência de Deus, né? Está conosco também nosso querido irmão Arlênio Andrade, né? Deus abençoe meu querido irmão Davi Alves também. Deus abençoe a todos os irmãos que estão aí na escuta do programa A Voz Apostólica. Neste momento estamos com a ministração da palavra, que o tema, o que é a providência de Deus. Então, como eu falava aqui, eu dizia o seguinte, que as pessoas dizem: Deus tem providenciado as coisas para mim, Deus tem aberto portas, o Senhor tem providenciado as vestes, o alimento, o Senhor providenciou tudo na minha vida. E isso é uma verdade, né? Louvamos a Deus por isso. Quando o ser humano ele é grato ao Senhor, ele sabe sim que Deus é quem provê todas as coisas na vida dele, né? Mas nós vamos ler aqui em Mateus capítulo de número 10, versículo do 29 ao 31, continuidade da mensagem de quinta-feira que nós iniciamos. Diz o seguinte, a palavra de Deus: por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedas? Porém, nenhum deles cai no chão, se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Versículo de número 30. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Olha que coisa maravilhosa, que palavra abençoada o Senhor Jesus proferiu
a nosso respeito. Veja que Jesus, ele fala aqui, ele falando a respeito da providência de Deus nesses versículos, ele diz, olha, nenhum passarinho, nós vemos que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedas, mas porém, nenhum deles cai no chão, né, se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Então nós vemos nesse versículo que o Senhor Jesus, ele recita essa palavra, ele fala essa palavra, ele diz o seguinte, que Deus, ele tem cuidado de nós. Ele fala da providência de Deus até na vida dos animais, até na criação. Deus, ele tem provido todas as coisas, ele tem cuidado. E aí o versículo 30, ele diz o seguinte, quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Que coisa maravilhosa, que coisa poderosa. Só um Deus grande, poderoso, soberano, pode sim contar todos os fios dos nossos cabelos, porque foi Ele quem nos criou. Mas vamos aqui à mensagem da palavra de Deus, só esses versículos para iniciarmos. Então nós falamos aqui, quem acompanhou na última quinta-feira, nós vamos só ler rapidamente o que nós falamos, para que as pessoas que estão ouvindo, os irmãos, fiquem, possam se lembrarem do que nós falamos, né? A providência de Deus é a doutrina de que Deus é soberano sobre tudo que acontece no mundo. Não há na Bíblia algum termo hebraico ou grego que isoladamente expressa de forma plena o conhecimento dessa doutrina. A teologia, então, adotou a palavra providência para este fim. No entanto, não devemos apenas nos restringir ao significado dessa palavra. A providência de Deus é mais do que uma simples ideia de prevenção e prudência. A providência de Deus significa que Ele governa todas as coisas. Aos nossos olhos carnais como seres humanos, aos nossos olhos, aos nossos pensamentos falhos, a nossa mente reduzida e pequena a respeito da gloriosa providência de Deus, nós vemos o seguinte, nós vemos assim, não está me faltando nada, o Senhor tem providenciado. Não está faltando alimento na minha mesa, é Deus que tem providenciado. Com minhas forças eu não tinha capacidade de colocar o pão na minha mesa, então é Deus que tem providenciado. Com a minha saúde ainda abalada eu consigo trabalhar, então é Deus que está providenciando. Nós como seres humanos, nós só vemos a providência de Deus nesses aspectos que nós vemos e vivemos no nosso cotidiano. Então nós devemos saber o seguinte, que a providência de Deus é algo que vai além do que nós pensamos. É algo que vai além da nossa mente. A providência de Deus significa, porém, que Ele governa todas as coisas. Sem exceção, Deus governa todas as coisas. E aí vai surgir na sua mente alguns pensamentos. O que será que Deus tem providenciado? O que realmente, como nós vemos aqui, que a pastora Elisângela está dizendo o seguinte, Ele governa todas as coisas. Então, se Deus governa todas as coisas, a providência de Deus significa exatamente isso, que Ele governa todas as coisas. Então, de modo que nada acontece por acontecer, e nada foge do seu controle. Portanto, ideias como o acaso ou a sorte são equivocadas. As pessoas dizem, eu frisei aqui quinta-feira passada e disse o seguinte, que as pessoas dizem, não, isso aconteceu porque é coisa do acaso, é a sorte, eu fui sorteado, foi uma sorte que eu tirei aquele brinde, não aconteceu um acidente, foi uma sorte. Ou aconteceu um acidente e eu escapei, foi sorte, foi obra do acaso, do destino. Então as pessoas são equivocadas a respeito dessas coisas. Então nós vemos que todas as coisas, Deus está governando todas as coisas. Então nós vemos aqui,
conceitos errados sobre a providência de Deus. Vamos ver o que as pessoas falam e são conceitos errados a respeito da providência de Deus. A providência de Deus tem sido mal interpretada ao longo do tempo. Isso deu origem a diversas doutrinas equivocadas sobre a relação de Deus com a sua criação. As principais são deísmo, dualismo, panteísmo, indeterminismo e determinismo. Preste bem atenção, são casualidade, destino ou azar. Nós vemos que essas coisas, essas palavras, elas sempre nos rodeiam no nosso dia a dia. Nós nos deparamos com pessoas que estão sempre pronunciando essas palavras. Aconteceu isso, foi uma falta de sorte muito grande, foi um azar. Aconteceu esse problema, foi por um azar. Então nós vamos ver o que realmente a palavra de Deus diz sobre isso. Se as coisas que acontecem é sorte, casualidade, se é azar, ou se Deus está governando todas as coisas. Então nós vemos que a primeira doutrina a respeito disso é o deísmo. Essa visão entende que Deus criou o mundo e se afastou dele. Eu expliquei aqui na última quinta-feira. A analogia usada por essa teoria é a de que Deus é como relojoeiro. Ele criou o mundo e deu corda nele como relógio. Assim, o mundo funciona como uma máquina e tudo que acontece está de acordo com as causas secundárias já incorporadas nele. Logo, Deus é um observador do universo, mas nunca interfere nele. E nós vimos que isso não é verdade. Nós sabemos que essa doutrina deísmo está completamente equivocada ao dizer que Deus criou o mundo e Deus se afastou dele. Ao querer dizer que Deus criou o mundo e Deus ficou lá no seu trono sentadinho, observando as coisas fluírem por elas mesmas ou acontecer por ela mesma. Mas nós vemos que isso não é verdade. Ao lermos as Escrituras, nós vemos que Deus ele tem um controle das coisas. Então nós vemos que aqui, essa doutrina deísmo diz que Deus é apenas um observador do universo, mas Deus nunca interfere em nada. Vamos ver dualismo. Entende que o mundo é governado por dois poderes. Olha aí, um bom e o outro mal. Deus seria o poder bom que divide o controle do universo com o poder do mal. E isso também é antibíblico. Nós não vemos isso nas Escrituras. Dizer essa doutrina dualismo, ela é errônea, porque ela entende que o mundo é governado por dois poderes. O mundo é governado por Deus e por Satanás. E nós vemos que a Bíblia não dá base bíblica para isso. Nós vemos aqui o panteísmo. Essa visão absorve o mundo em Deus. Isso significa a criação participa e constitui o ser do próprio Deus. Olha aí, as pessoas olham e dizem, a natureza é muito linda, a natureza tem os seus mistérios, a natureza se completa, e aí faz Deus um Deus dependente da natureza. Acha que a natureza por si mesmo acontece, Deus criou as coisas, o mundo, o homem, a natureza, e Deus ficou lá, só observando, e Deus não interfere em nada. Nós vimos isso na doutrina anterior, que é a doutrina do deísmo, e nós sabemos que isso não é verdade também. Nós vemos que a natureza, Deus ele participou, foi ele quem criou a natureza. Está conosco também a nossa irmã Rita de Fátima, Fred Menezes, né? Deus abençoe a vida dos nossos amigos e irmãos que estão na escuta. Então nós vemos aqui outra doutrina, indeterminismo. Afirma que o mundo não está sujeito a qualquer controle. Nada do que acontece é planejado ou controlado por um poder. Olha aí essa outra doutrina, o indeterminismo, que afirma que o mundo não está sujeito a qualquer controle. Tá vendo aí que coisa terrível? E nós vemos o determinismo também. Entende que existe um poder superior que exerce um controle, que destrói a responsabilidade e a liberdade das criaturas
Essa teoria defende que não há nenhuma causa secundária nesse mundo. Isso significa que Deus determina e causa de forma imediata e absoluta tudo o que acontece. Nesse caso, a liberdade das criaturas é uma plena ilusão. O homem pensa que é responsável, mas na verdade não é. Nós vamos para a casualidade. Entende que qualquer poder controlador do universo é irracional. Destino ou azar? Essa doutrina afirma que os acontecimentos são incontroláveis e neles não há qualquer propósito benévolo. Olha que coisa terrível. Nós vemos as pessoas dizerem todos os dias: aconteceu isso com aquela pessoa, foi o que o destino reservou para ela. Não aconteceu isso, foi por foi azar na vida daquela pessoa. Foi o destino que reservou tudo isso para ela. Infelizmente, o destino já estava lá e aquela pessoa, ela apenas foi uma vítima do destino, foi uma vítima de um azar. Então as pessoas lidam com isso todos os dias e falam isso nas suas palavras. As pessoas sempre estão dizendo: aconteceu isso, foi o destino. Não deu certo isso, foi um azar, uma falta de sorte. Mas nós vemos que biblicamente isso não é comprovado nas Escrituras. Nós vemos que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. E nós, no decorrer da mensagem, você vai entender porque nós temos a certeza disso. Porque as Escrituras falam que Deus é o controlador de todas as coisas. Todas as teorias acima devem ser rejeitadas, pois não refletem a verdadeira doutrina bíblica sobre a providência de Deus. O que a Bíblia diz sobre a providência de Deus? A Bíblia afirma que Deus criou todas as coisas e sustenta a sua criação. Olha aí, Colossenses 1:17 diz o seguinte: antes de tudo, Ele já existia. E por estarem unidas com Ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Olha o que diz aqui, que versículo poderoso, que palavra maravilhosa. Nós vemos que Colossenses 1:17 diz que antes de tudo, Deus já existia. E nós vemos por aí as pessoas dizerem: mas se alguém colocar na cabeça e pensar, quem foi que criou Deus? Da onde Deus surgiu? As pessoas ainda querem entender uma coisa que a sua mente não está capacitada para entender. A nossa mente, ela é pequena, resumida para isso. Somente as Escrituras dão a resposta a respeito disso, dizendo que antes de tudo, Ele já existia. E quem é o homem para interrogar a respeito de Deus? E aí nós vemos que por estarem unidas com Ele, todas as coisas. Não dá brecha para dizer aqui que há alguma coisa e outra não, mas diz que todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Nós vemos em Hebreus capítulo 1, versículo 3, olha o que diz a respeito disso também. Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. A quem foi que Deus falou isso? Ao seu Filho Jesus. Então nós vemos que não tem possibilidade sobre isso, de dizer que Deus deu honra aos seus anjos. Não, a Bíblia não diz isso. Neemias 9:6. Olha o que diz Neemias 9:6. Aí o povo de Israel fez esta oração: ó Deus, só Tu és o Senhor. Tu fizestes os céus e as estrelas. Tu fizeste a terra, o mar e tudo que há neles. Tu conservas a todos com vida. Os seres celestiais ajoelham-se e Te adoram. Olha que palavra poderosa. Ainda que alguém queira dizer: não, a natureza por si só
ela se sustenta, a natureza por si só, ela resolve tudo, é bonita as paisagens, as chuvas, é a natureza, é a obra do acaso, a natureza por si mesmo, ela se constrói. Mas nós vemos aqui, nesse versículo de Neemias, capítulo 9 e 6, que Neemias, ele escreveu o seguinte e disse: aí o povo de Israel fez esta oração: ó Deus, só tu és o Senhor, tu fizeste os céus e as estrelas, tu fizeste a terra, o mar e tudo que há neles. E aí nós vemos toda a criação de Deus que Neemias fala nessa oração ao Senhor. E aí depois ele diz o seguinte: tu conservas a todos com vida. Os seres celestiais ajoelham-se e te adoram. Nós vemos nesse versículo que nós vemos aqui o seguinte, uma coisa importantíssima, que assim, se o ser humano pudesse louvar e agradecer a Deus todos os dias, ainda seria pouco. Nós vemos que ele diz aqui: tu conservas a todos com vida. O firmamento está lá, a criação de Deus está lá, está chovendo, está fazendo sol. O ser humano, Deus é que tem conservado toda a criação com vida. É Ele quem sustenta, é Ele que tem a provisão para que o sol brilhe, para que caia chuva, para que Deus mande água do céu, a chuva que tanto as pessoas gostam e tanto faz bem. É Deus que tem enviado. É Deus que faz o sol brilhar todos os dias. É Deus que sustenta lá no céu as nuvens com a sua palavra. Deus que sustenta você com vida. Nós vemos que o ser humano não sabe reconhecer a soberania de Deus, não sabe reconhecer a providência de Deus, e por onde nós passamos as pessoas se reclamam, as pessoas xingam, as pessoas falam mal, as pessoas até murmuram contra Deus, dizendo que por causa de uma provação, de um problema, Deus as esqueceu, por causa de uma enfermidade, Deus esqueceu essa pessoa. Nós vemos até canções que diz que Deus tem abandonado, que elas pensam que Deus abandonou elas, mas nós vemos aqui que se você está respirando, você está com vida nesse momento, saiba que é Deus que tem conservado você com vida todos os seus dias. E aí nós vemos que os seres celestiais, quem são esses seres celestiais que esse versículo está dizendo? Os anjos ajoelham-se e te adoram. Olha que coisa maravilhosa. E ainda nós vemos por aí cristãos sem ter conhecimento bíblico que vivem fazendo canções para anjos, adorando anjos. E nós vemos que a Bíblia não faz respaldo a respeito de adorar anjos. E nós vemos versículos bíblicos, que agora não é o assunto, eu não quero ler esses versículos para não misturarmos, mas há versículos bíblicos que os anjos não aceitam a adoração. E eles dizem: olha, você deve adorar somente a Deus. Está escrito nas Escrituras. Então vamos aqui, para a gente não perder o senso a respeito da palavra, entrarmos em outro assunto. Nós vemos aqui que Ele, Deus, é quem governa todo o universo. Ele governa as nações e os próprios indivíduos. Quem são os indivíduos? As pessoas, os homens. Deus governa as nações e os próprios indivíduos, ou seja, as próprias pessoas. 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo do 6 ao 9. Vamos ver o que é que diz. O Senhor Deus é quem tira a vida e quem a dá. É Ele quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e a faz voltar de lá. Nossa, que versículo. Ele faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos, rebaixa uns e eleva outros. Deus levanta os pobres do pó e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que os pobres sejam companheiros dos príncipes e os põe em lugares de honra.
Os alicerces da terra são de Deus, o Senhor. Ele constrói o mundo sobre eles. Ele protege a vida dos que são fiéis a Ele, mas deixa que os maus desapareçam na escuridão, pois ninguém vence pela sua própria força. Olha essa canção de Ana. Ana, nós vemos que Ana é uma história bem conhecida no meio evangélico. Ana não poderia ter filho jamais. E Ana ora ao Senhor. E quando Deus responde e ela concebe dar a luz ao filho, nós vemos que Ana faz essa canção. E aí ela começa, mesmo sem ela saber do que ela estava dizendo, a profundidade das suas palavras. E aí nós vemos que foi registrado no livro de Samuel. Nós vemos aqui o que é que diz: o Senhor Deus é quem tira a vida e quem a dá. Alguém só pode morrer quando Deus ordenar que isso aconteça, porque é Ele quem tira a vida. É Ele também quem dá a vida. É Ele quem manda a pessoa para o mundo dos mortos. E Ele querendo, Ele faz voltar de lá. O que é isso? Deus, Ele mata. Deus, Ele faz viver. O que, pastora Elisângela? O que é isso? Dizer que Deus mata? Sim, Ele mata. Porque o homem é criatura de Deus. O homem foi criado por Deus. Ele tem um controle sobre a nossa vida. Ele tem um controle sobre todos os nossos passos, sobre a nossa vida. Deus, Ele tem um controle. No momento que Ele quer matar alguém, Ele mata. No momento que Ele disser assim: não, fulano está morto, eu vou ressuscitar, Ele faz isso também, porque Ele tem poder e Ele é soberano. Nós vemos no versículo 7 que diz: Ele faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos. Rebaixa uns e eleva outros. Poxa, como é que Deus é bom e Deus faz isso? Deus concede que algumas pessoas sejam ricas e outras sejam pobres. Deus exalta uns e humilha outros. Que conversa é essa? Deus, Ele é bom. Deus, Ele não vai fazer isso. É isso que vem à nossa mente. Como eu disse aqui no início, nem todas as coisas que estão nas Escrituras, Deus, Ele não quis dar a resposta para nós. Nem tudo que está nas Escrituras nós vamos conseguir entender com a nossa mente falha, com a nossa mente pequena, restrita. Mas nós temos que sim dizer que Deus é soberano, que Ele tem o controle e que Ele faz do jeito que Ele quer, Ele age da maneira que Ele quer e do jeito que Ele quer. Então nós vemos que aqui Ana, ela falou a respeito disso. Ainda no Salmo 47, versículo de número 7, ele diz o seguinte lá em Salmos: louvem a Deus com canções, pois Ele é o Rei do mundo inteiro. Olha aí que coisa importante. Daniel capítulo 2, versículo 21. É Ele quem faz mudar os tempos e as estações. Então nós vemos aqui que a Bíblia não diz que é a natureza por si mesma, como as pessoas querem afirmar. Não é que a natureza por si mesma ela se completa. Não é obra do acaso. Aqui diz que é Ele, Deus, quem faz mudar os tempos e as estações. É Ele quem põe o reino, que põe os reis no poder. Olha aí. E os derruba também. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Tá vendo aí? Então até nisso Deus intervém, até no governo dos reis. Ele até dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Quer dizer, se alguém inteligente é dado por Deus essa inteligência? Sim, é. Nós vemos que Daniel disse, é Ele quem faz mudar os tempos. Ele manda nos tempos, Ele manda nas estações. Se está chovendo é porque Ele quer. Quando é época de seca também é porque Deus quer. Então nós temos que agradecer a Deus e louvar a Deus e aprender a nos calar quando for o momento de nos calar. Então nós vemos que Ele dá sabedoria
aos sábios e inteligência aos inteligentes. Nós vemos aqui, ainda em Daniel capítulo 4, versículo 27. O Senhor será expulso do meio dos seres humanos e ficará morando com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, dormirá ao ar livre e ficará molhado pelo sereno. Isso durará 7 anos, até que o Senhor reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei o homem que ele quer. Que palavra poderosa, falada através do profeta Daniel. Para quem? Para o rei Nabucodonosor. A Bíblia resiste, não me lembro o capítulo agora, se o pastor lembrar pode citar aí, por favor, mas nós vemos que lá Daniel, ele resiste, a Bíblia resiste no livro de Daniel, que esse rei chamado Nabucodonosor, ele era um homem muito orgulhoso, ele era um homem muito prepotente, e certo dia ele sai para a varanda do seu palácio, ele olha todo o seu reino, todas as suas construções, o seu trabalho como rei, e ele diz: eu mesmo fiz tudo isso. Eu tenho autoridade sobre tudo isso. Eu sou poderoso. Eu mando, eu faço acontecer. E aí no mesmo instante, Deus usa o profeta Daniel e diz o seguinte: olha, Senhor Rei, você será expulso do meio dos seres humanos e ficará morando com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois e dormirá ao ar livre e ficará molhado pelo sereno. Nós vemos aqui que Daniel, ele não sentiu, ele de maneira nenhuma, ele sentiu medo de falar a verdade àquele rei. Graça e paz, pastor Gleiton Oliveira, que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Obrigada pela audiência. Então nós vemos aqui que Nabucodonosor, ele era um homem muito prepotente e arrogante. Ele contemplou a sua obra como rei, o seu governo, e ele se exaltou. Então Deus disse assim: agora Daniel, vai dar essa palavra ao rei Nabucodonosor e diz o que vai acontecer com ele. E aí Daniel, no mesmo instante que recebeu a revelação do Senhor, Daniel foi a Nabucodonosor e contou o que Deus iria fazer com ele. E aí nesse versículo, no capítulo 4, versículo 25 de Daniel, ele diz: olha, o Senhor será expulso do meio dos seres humanos e ficará morando com os animais selvagens. O Senhor comerá capim com os bois, dormirá ao ar livre e ficará molhado pelo sereno. Isso durará 7 anos, até que o Senhor reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei o homem que ele quer. Então nós vemos aqui que Deus tem um controle até sobre o rei. Nós vemos que aquele rei, ele se exaltou. Ele quis dizer que era o bambambam da parada, no sentido que nós sempre falamos essa palavra. Queria ser o poderoso. Na realidade, o rei, ele tinha um poder específico, ele tinha o poder das suas mãos. Mas ele quis se exaltar, queria ser até mais do que Deus. E nós vemos que Deus diz, que Deus usa Daniel e diz a ele: olha, esse castigo, você vai passar por ele durante 7 anos, até que você reconheça, até que você se arrependa e você perceba que Deus é o Deus Altíssimo, que domina todos os reinos do mundo, e ele coloca como rei o homem que ele quer. Então nós vemos aqui o controle de Deus, nós vemos aqui o agir de Deus na vida desse homem prepotente e arrogante. Nós vemos como Ana lá disse, nós vemos que Ana falou o seguinte, que ele mata, ele dá vida, ele ressuscita os mortos, ele faz como ele quer. E quem somos nós para querermos discutir com esse Deus Todo-Poderoso? Nós, na nossa
mente humana, restrita, nós não conseguimos entender muitas vezes o trabalhar de Deus. Então nós vemos aqui a providência de Deus, porque Deus, Ele é quem domina todos os reinos do mundo e coloca como rei o homem que Ele quer. Então nós vamos ver outro versículo em Isaías. Pastor Edvan encontrou? Não? Falando a respeito do rei Nabucodonosor, né, que ele estava se exaltando no seu palácio. Eu li aqui o 4:25, eu acho que deve ser anteriormente um pouquinho, de Daniel. Então nós vemos em Isaías, capítulo de número 10, versículo do 5 ao 7, que diz o seguinte: eu e somente eu sou o Senhor, não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Olha a providência de Deus. Nós vemos aqui uma coisa importantíssima. As pessoas muitas vezes recebem um milagre e elas dizem: foi o santo fulano que me concedeu esse milagre. Às vezes uma porta se abre e elas dizem assim: não, eu consegui pelo meu próprio esforço, porque eu estudei muito, eu consegui pela minha força. E às vezes as pessoas dizem: não, eu consegui tudo com a minha força, eu não preciso de ninguém, eu não dependo de ninguém. Mas isso é um grande equívoco dessa pessoa. Nós vemos nesse versículo que Deus diz: eu e somente eu sou o Senhor. Não há outro Senhor Deus como o nosso Deus. Ele diz: não há Deus além de mim. Embora você não me conheça. Nós vemos que as pessoas muitas vezes não conhecem a Deus, mas nós vemos que Deus é quem dá força a essas pessoas para lutar. É Deus quem te dá força para trabalhar. É Deus quem te dá força para conseguir o seu pão, o alimento para a sua família. É Deus quem te dá saúde para você trabalhar. Quem dera que o homem reconhecesse a providência de Deus em todos os seus aspectos. Não somente no prover do alimento, no prover das vestes, mas Deus, Ele provê todas as coisas e Ele está no controle de todas as coisas. Nós vemos que nem mesmo a liberdade de suas criaturas está à parte do seu governo. Nós vemos por aí que as pessoas dizem: não, você tem liberdade para você fazer o que você quiser. Você tem liberdade para ir ao lugar que você quer. Você está livre para tudo. Mas nós vemos que nem mesmo a liberdade das criaturas está à parte do seu governo. E eu posso provar isso nas Escrituras, lendo Provérbios, capítulo de número 16, versículo do 1 ao 9. Olha o que diz: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Nós vemos que as pessoas têm feito planos. As pessoas fazem planos, as pessoas fazem projetos. As pessoas planejam as coisas na sua mente. As pessoas planejam o que irão fazer. Mas nós vemos que, porém, quem dá a última palavra, quem confirma todas as coisas é Deus. Quem dá a última palavra é Deus. É Deus quem age. Não são as pessoas que agem. Nós vemos que as pessoas, elas fazem planos, mas o agir, porém a palavra, quem dá a última palavra é Deus. Você pode pensar que tudo que faz é certo, ainda lendo Provérbios. Você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Olha aí que coisa importante. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Olha o que é na realidade que é para o ser humano fazer. Não é para o ser humano fazer como o rei Nabucodonosor, se exaltar.
ser prepotente, dizer que ele manda eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero, eu faço aquilo que eu quero, aquilo que me dá na telha, o que me vem vontade de fazer, eu faço. Mas nós vemos que as pessoas muitas vezes podem fazer os seus planos, mas porém que a última palavra ela vem de Deus. Mas Deus também, as pessoas podem pensar o seguinte: não, eu estou fazendo tudo certo, está tudo certo, então tá bom, Deus ele está aprovando. Não, nós vemos aqui que a palavra de Deus diz que Deus é quem julga as intenções. Deus sabe a intenção do meu e do seu coração. Nós podemos, como seres humanos, fazer planos, fazer projetos, mas nós sabemos que a última palavra ela vem de Deus. E Deus ele conhece o nosso coração. Ele julga as intenções. Mas nós vemos que o escritor aos Provérbios ele dá uma dica o que nós devemos fazer. Com certeza inspirado por Deus, como a Bíblia, como toda a Escritura é inspirada pelo Senhor. Nós vemos que ele dá um conselho. Ele diz o seguinte: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. O que é isso? O ser humano, o homem, ele precisa aprender a depender única e exclusivamente de Deus. Quando você diz eu faço o que eu quero, do jeito, da maneira que eu quiser, aí você está tirando Deus, você está querendo, não tirando, você está querendo descartar Deus da sua vida. Mas nós vemos que aqui, Provérbios, ele diz o seguinte, ele diz, olha, você deve pedir ao Senhor que abençoe os seus planos. Depender de Deus é orar: Senhor, eu estou fazendo esse plano, eu tenho desejo de futuramente me formar em medicina, eu tenho desejo, Senhor, de estudar para alguma coisa, ou então eu tenho desejo de comprar a minha casa própria. Isso eu estou falando nas coisas materiais. Então nós temos que, em primeiro lugar, contar a Deus os nossos planos e dizer: Senhor, que se faça na minha vida a tua vontade. Eu planejo isso, mas eu sei, Senhor, que o que prevalece é a tua vontade, que a última palavra ela vem de ti. Então nós vemos aqui que, como eu falei do rei Nabucodonosor, é no capítulo 4, versículo a partir do 10 e 17, não é isso? Nós vemos aqui, olha o que foi que o rei da Babilônia disse. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Quando ele disse isso, no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre o rei Nabucodonosor. Ele foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as aves, como a das aves. Veja aí que ele se engrandeceu e diz: eu criei para a minha glória, com meu todo poder. Aí diz: não, com meu poder majestoso. Ele se colocou no lugar de Deus aqui. Ele quis ficar no lugar de Deus, dizendo: todo poderoso, majestoso. Deus usa Daniel e diz: olha, 7 anos você vai ficar como um animal. E nós vemos aí o resultado do rei Nabucodonosor. Mas a Bíblia diz que depois ele reconhece o poder de Deus e ele se arrepende do seu mal que havia causado. Então nós vemos aqui, continuando o versículo de Provérbios. O Senhor, olha aqui, peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. O Senhor fez tudo para certos fins. Olha aqui o controle de Deus mais uma vez nesse versículo. O Senhor fez tudo para certos fins. E o fim dos maus é a desgraça. Olha o que diz. O Senhor detesta os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Olha o que diz o versículo. Deus, ele detesta os orgulhosos. Deus,
ele aborrece aqueles que são prepotentes, que são cheios de si, assim como o rei Nabucodonosor, que se achava o poderoso. Como rei, ele se achava o majestoso, mas nós sabemos que a verdadeira majestade e todo o poder pertence ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso Deus soberano. Então nós vemos que Deus aborrece quem é orgulhoso. E nós vemos quantas pessoas são orgulhosas, metidas, prepotentes, arrogantes. E nós vemos aqui que a palavra de Deus diz que Deus aborrece essas pessoas. Eu vou adiantar aqui rapidamente, porque senão não vou entrar no restante. Já está se passando a hora rapidamente. Porém, Deus exerce esse governo de tal forma que ele não pode ser responsabilizado pelo mal moral. Para nós, os seres humanos, dizer Deus mata, Deus fere alguém, Deus transforma um rei em um animal, o leva para o campo, Deus fez isso, Deus colocou Nabucodonosor lá para comer capim como um animal, o transformou em um animal feroz. Deus, então se Deus fez isso, será que Deus é mau? Essas coisas surgem na nossa mente, mas nós devemos saber de uma coisa, que Deus, ele exerce o seu governo. E quando Deus exerce o seu governo, ele não pode de maneira nenhuma ser responsabilizado pelo mal moral, porque ele não é o autor do pecado. E nem viola a vontade e a responsabilidade de suas criaturas como agentes livres. Nós vemos que o homem, ele tem a livre agência, não o livre-arbítrio. O pastor aqui pregou, trouxe uma palavra abençoada ontem falando sobre isso. Então, depois nós vamos trazer uma palavra falando a diferença, o que é livre-arbítrio e o que é a livre agência. Nós vemos que o ser humano, ele tem a livre agência. O que é isso? Ele responsabiliza o homem pelos seus pecados. Deus, ele responsabiliza o homem pelos seus erros. Deus, ele governa todas as coisas, mas o homem, ele é responsável por todas as suas ações. E quem pode responder isso? Ninguém tem explicação para isso, porque isso faz parte da soberania de Deus. Então nós vemos que isso significa que as criaturas racionais podem agir por sua própria capacidade de escolha. Preste bem atenção, na livre agência, elas podem tomar decisões e assumir atitudes de acordo com a sua própria vontade. Não estou falando a respeito da salvação aqui, não. A livre agência é quando o homem, ele age e toma as suas decisões pela sua própria natureza má, pela sua natureza pecaminosa. E quando o homem, ele age na livre agência, ele é responsável pelos seus atos, ele é responsável pelo seu pecado. Elas são livres conforme a sua natureza lhes permite ser. Não livre para decidir a respeito da salvação, mas livres pela sua natureza, até onde a natureza do homem lhe permite ser. Mas será que a natureza do homem é boa? Será que o homem é bonzinho? A Bíblia diz que a natureza do homem foi corrompida. Essa perspectiva é chamada de causalidade secundária. Mas sempre que exercemos nossa liberdade, assumimos nossa responsabilidade. E as causas secundárias acontecem. Deus permanece soberano. Em nenhum aspecto a providência de Deus é enfraquecida nas Escrituras. De acordo com sua vontade, para cumprir o seu propósito, Deus trabalha tanto através das causas secundárias quanto sem elas. Deus trabalha independentemente de qualquer coisa. Ele trabalha e age conforme a sua vontade, conforme Ele queira. Isso significa que, em algumas ocasiões, Ele usa nossas decisões e ações para cumprir o
o seu propósito soberano. Olha que coisa incrível. Em outras vezes, ele interfere diretamente na história, sem usar as causas secundárias. É o Deus que nós servimos, é o Deus que nós conhecemos, ele é dessa maneira. De qualquer forma, não há uma única coisa, uma única decisão, uma única atitude, uma única molécula nesse universo que Deus não esteja submetida ao controle de Deus. Nem as moléculas do universo, nem uma gota da chuva, ela não cai, um pingo de chuva não cai, se Deus não estiver o controlando, se Deus não quiser que caia. Nós temos que entender isso. Não é fácil para a nossa mente entender essas coisas, mas nós temos que saber que Ele controla tudo. Não há uma escolha nossa, não há uma decisão que tomamos, não há uma única atitude que nós decidimos, uma única molécula no universo que não esteja submetida ao controle de Deus. Todas as coisas estão no controle soberano de Deus. Nós não sabemos como isso acontece de fato. Nós não sabemos. A Bíblia não responde isso para nós, mas nós devemos nos lembrar de que a vontade de Deus é absolutamente livre. Deus, sim, Ele tem o livre-arbítrio. Deus, sim, a sua vontade é absolutamente livre. Ele é quem age, Ele é quem faz acontecer. Isso significa que a providência de Deus jamais deve ser vista como arbitrária, mas como perfeita e sagrada. Nós não devemos ver a vontade de Deus como má, dizer, não, Deus mata alguém, Deus é mau. Nós não podemos fazer isso e nem dizer, alegar a maldade a Deus. O nosso Deus, ele é perfeitamente bom. Ele é perfeitamente justo. Ele é perfeitamente fiel. E tudo que Ele faz, nós temos que nos calar e aceitar toda a providência de Deus. As implicações da providência de Deus. A doutrina da providência de Deus é um grande conforto para os redimidos. É a certeza de que nada poderá frustrar os planos daquele que os redimiu. É uma coisa que nós podemos, ao ler esse versículo que está em Jó, capítulo 42 e versículo 2. Olha o que Jó disse. Jó é bem conhecido de todas as pessoas. Até quem não é crente, quem não lê muito a Bíblia, costuma mesmo sempre ouvir a respeito da história de Jó. Quem não conhece o que Jó passou? Que não conhecem as adversidades que Jó passou, aquelas provas, e nós vemos que tudo aquilo Deus determinou que acontecesse. As pessoas dizem, não, Deus permitiu que o diabo que acontecesse, que o diabo tocasse nos bens de Jó, Deus permitiu que os filhos de Jó morressem, mas nós vemos que tudo aquilo aconteceu porque Deus determinou todas as coisas e Deus estava no controle. Então nós vemos aqui que Jó disse no momento mais difícil da sua vida. Jó talvez, eu sempre costumo dizer isso, talvez Jó falou essas palavras, com certeza inspiradas por Deus, mas talvez a mente de Jó, a mentalidade humana de Jó, ele não estivesse entendendo o que ele estava falando naquele momento de tribulação tão grande que Jó estava enfrentando. Mas Jó abre a sua boca, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e essa frase de Jó fica registrada nas Escrituras. Nós vemos que Jó, em 42, versículo 2, ele diz o seguinte: eu reconheço que para ti nada é impossível, e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Ou seja, que nenhum dos teus planos, em outra tradução está assim,
pode ser frustrado? Deus, ele não se frustra nos seus planos. Deus, ele não é pego de surpresa. Não! Nós temos que entender que o nosso Deus é poderoso. Se Ele nos criou, se Ele nos formou, se Ele sustenta o universo com a sua... Nós vemos que a palavra de Deus diz que Deus fez todas as coisas. Deus não precisou de ajuda de ninguém. Deus não precisou de trabalhadores, porque até não existia pessoas para isso. E nós vemos que Deus, ele não precisou de ninguém para criar nada. Ele criou apenas, unicamente com a sua potente palavra, com a sua poderosa palavra, ele sustenta o universo. Com a sua poderosa palavra, ele sustenta toda a criação. Com a sua poderosa palavra, ele sustenta a nossa vida. Com a sua poderosa palavra, ele sustenta a nossa vida, a nossa família. Tudo que acontece está no controle das suas mãos. É ele quem age. Os seus planos, os seus projetos não podem ser frustrados jamais. Nenhum dos planos do Senhor pode ser impedido. Coloque isso na sua mente. Antes de questionar a Deus, faça como Jó disse: Senhor, eu tenho certeza, eu reconheço, Senhor, que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Deus querendo agir, ninguém pode impedir. As pessoas dizem, não, quando Deus quer salvar alguém, é preciso o homem decidir a respeito da salvação. É preciso o homem abrir o coração para receber a palavra. É preciso o homem dar lugar para ouvir a palavra e receber a salvação. Não é isso. Nós vemos que quando Deus ele quer agir, ele age e pronto, acabou a história. Deus ele faz. Se Deus tem plano de salvação na vida de alguém, de uma maneira ou de outra, eu sempre costumo dizer, essa pessoa vai vir. Então nós vemos que nós podemos descansar, sabendo que somos sustentados pela mão do Deus Todo-Poderoso. Talvez você que está me ouvindo neste momento, você possa dizer, todo mundo tem me desamparado. As pessoas têm me rejeitado. Eu estou só. Ninguém me vê, ninguém me entende. Ninguém conhece a minha dificuldade. Eu digo esse versículo para você nessa noite, assim como Jó disse. E eu digo para você uma coisa. Descanse em Deus e saiba que você está sendo sustentado pela mão do Deus Todo-Poderoso. Independente da sua situação, independente da circunstância na sua vida que você está passando, independente de qualquer coisa, você está sendo sustentado pelo Deus Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo estava falando da providência de Deus quando ele escreveu o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está lá em Romanos 8:28. O importante é saber que a providência de Deus sobre a criação expressa seu poder, sabedoria e glória. Salmos 8, versículo 1. Ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte. E cada noite repete isso a outra noite. Não há discurso nem palavras, e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, como um atleta ansioso para entrar numa corrida. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. Olha o que o salmista Davi, que louvor maravilhoso, Davi compõe inspirado pelo Espírito Santo no Salmos 19, versículo de 1 a 6, que nós acabamos de ler. Sem dúvida, a doutrina da providência de Deus é motivo de alegria e segurança para os salvos. Porém,
Por outro lado, ela é motivo de terror para os incrédulos. Olha que coisa. Os ímpios vivem suas vidas como se nunca terão de prestar contas a alguém. Mas, por mais que pense o contrário, eles nunca conseguirão escapar das mãos de Deus. Deus, Ele providencia, Ele está no controle de todas as coisas. Para os salvos, a doutrina da providência de Deus é gloriosa. Nós nos alegramos com isso, porque nós sabemos no Deus que nós temos, no Deus que nós confiamos, no Deus que nos chamou, que nos escolheu. Mas para os ímpios, infelizmente, essa é uma doutrina terrível, é um terror para essas pessoas, porque elas pensam que vão viver a sua vida sem prestar contas a ninguém, vão viver da maneira que querem, agindo da forma que querem, acham que tudo está bom, mas nós vemos que no final essas pessoas terão que prestar contas diante de Deus. Para encerrar, Apocalipse capítulo 6, versículo 15 ao 17. Então os reis do mundo inteiro, agora isso aqui é em geral, os reis do mundo inteiro, os governadores e os chefes militares, os ricos e os poderosos e todas as outras pessoas escravas ou livres se esconderão nas cavernas e debaixo das rochas das montanhas, gritavam para os montes e para as rochas: caiam sobre nós e nos esconda dos olhos daquele que está sentado no trono e nos proteja da ira do Cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá aguentá-la? Olha que versículo profundo. Quem poderá suportar a ira de Deus? Eles vão dizer, está escrito em Apocalipse, esse livro profético, coisa que ainda vai acontecer. E eles vão gritar, quando eles verem a ira de Deus, eles vão gritar e vão dizer: se escondam diante dos olhos daquele que está sentado no trono, nos protejam, montes caiam sobre nós, rochas caiam sobre nós, nós queremos nos proteger da ira do Cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá aguentá-la? Ninguém. Então você que ouviu essa palavra hoje, saiba que Deus, Ele tem o controle de tudo, o controle da sua vida. E que, se você sentiu que o Espírito Santo, através dessa palavra, falou ao teu coração, se arrependa neste momento, peça perdão ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu encerro aqui a minha palavra e eu quero, neste momento, passar para o pastor Edivan mais uma vez. Amém? Que Deus abençoe. Obrigada pela atenção de todos. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Bem, graças a Deus, é? Josiana Almeida, dar-te um dia apenas da Rosilene Almeida, Deus abençoe. Obrigado pela audiência. Não quero dar-te as palavras como quero que saiam de minha boca, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus Aparecida, né? Deus abençoe, Cida. Que a tua presença, o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Deus abençoe, Josimere.
Muito bem, Deus abençoe todos os irmãos e amigos que estiveram aí conosco, né? Até agora, né? Muito obrigado aí pelo carinho da audiência. Muitas pessoas aí ouviram a palavra de Deus. A pastora Elisanha trouxe aí nessa noite uma palavra abençoada. Mas nós estamos aí chegando aos momentos finais do nosso programa. E na próxima semana, né? Toda quarta e toda quinta às 21 horas, o programa A Voz Apostólica, esse programa da Igreja Apostólica Poder da Fé. Teve a apresentação hoje o pastor Elivan. Deus abençoe a todos. Na técnica de som, Lucenildo. Deus abençoe os irmãos e até a próxima semana, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Graça e paz para todos. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Graça e paz para todos. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.